Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. As centrais sindicais preparam para amanhã o Dia Nacional de Mobilização e Luta pelo Emprego e pela Garantia de Direitos. Esse Dia Nacional de Mobilização foi definido numa Assembleia das Centrais Sindicais realizada em julho, como uma forma de pressão dos trabalhadores contra a possibilidade de mudanças nas regras da Previdência e num conjunto de outras garantias para os trabalhadores. Só para você ter ideia, o governo interino do presidente Michel Temer pretende criar uma idade mínima para a aposentadoria e unificar as idades em que homens e mulheres se aposentam, flexibilizar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, diminuir as verbas para saúde e educação, entre outras medidas. Frente a essas ameaças, a diretoria do nosso sindicato vai fazer uma bateria de mobilização nas portas das metalúrgicas da nossa região. E às 10 horas, todos nós vamos nos encontrar na manifestação em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na Avenida Paulista. E para falar da pauta da luta dessa terça-feira, o nosso convidado é João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Juruna, obrigada. Obrigado. Primeira vez aqui no nosso programa, espero que é a primeira de muitas. Vamos continuar assim. Obrigado pelo convite. Obrigada. E aí eu já começo tocando nesse assunto que é a questão mesmo da CLT, que eu não sei se está todo mundo por dentro, dessa intenção que tem sido divulgada. Até essa semana eu ouvi um comentarista falando na rádio que o governo adotou como linguagem não falar mais em reforma trabalhista, mas sim em modernização da CLT. Do que a gente tem ouvido em relação à flexibilização, você acha que é uma modernização, é um avanço, mexer? Eu creio que o debate sobre a CLT, ela vem embutida com propostas do empresariado. Normalmente, os empresariados pensam em reduzir o custo da produção, o custo que ele tem de manter a sua fábrica rodando em função dos salários, em função daquilo que ele paga para a Previdência. Então, a tendência do empresariado, quando se fala em reforma, é você querer diminuir os direitos dos trabalhadores. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo é o seguinte: o discurso de que nos outros países não tem uma CLT, eu acho que é uma maneira de dizer que poderíamos acabar com tudo, mas na realidade nos outros países o que nós temos são os contratos coletivos nacionais, negociados com as centrais sindicais, negociados com os setores econômicos, metalúrgico, químico, bancários, comerciários. Então, se há que pensar na CLT, numa renovação, nós também deveríamos pensar uma questão nacional, do contrato coletivo nacional do trabalho, primeiro. Segundo, pensar uma forma de organização sindical, a exemplo dos outros países, onde nós temos presença no local do trabalho, sem contar a legislação sobre greve sobre interdito proibitório que dificulta, digamos assim, a manifestação dos trabalhadores na porta de fábrica. Então, há que pensar toda uma discussão que não seja só a questão daquilo que está na lei, mas também, para um lado, né? Claro, mas também pensar o lado dos trabalhadores, como que eles negociariam, de que forma, que liberdade teriam. Então não basta só falar em tirada de direitos, nós temos que pensar no o que fica no lugar também. Então, Juruna, pelo que você está contando para a gente quer aumentar uma participação que hoje a gente já tenta por meio das negociações fábrica a fábrica, que é a figura do delegado sindical, por exemplo, né? Agora, qual que é o terreno que a gente tem numa negociação, numa conjuntura que a gente já está vivendo, de tentar retirar, falar em várias outras questões que antes eram problemas sempre falar, mas nessa conjuntura da luta social, você buscar essa maior participação. Existe esse terreno na negociação? Eu creio que hoje nós temos a experiência dos sindicatos que são mais organizados, por exemplo, metalúrgicos, químicos, bancários, onde há um poder em muitos locais, principalmente nas capitais. O que nós temos que repensar é a negociação que não seja por cidade, tem que ser uma negociação como é feito na Federação dos Metalúrgicos, uma negociação estadual. Mais do que isso, uma negociação nacional, comandada pelas confederações de cada setor, metalúrgico, químico ou bancário, e das centrais sindicais, que também têm a organização nacional. Então, na nossa opinião, não existiria mais o sindicato pequeno ou o sindicato grande, mas sim o setor econômico de cada categoria para negociar.
Agora, isso requer mudança na legislação, aprimoramento da organização no local do trabalho, com presença de delegados sindicais, mudança na legislação de greve. Então, o debate sobre reforma pode ser interessante para nós também. Agora, o que nós temos que debater é que tipo de organização nós queremos e como fazer as negociações em âmbito nacional. Não ser negociação por empresa, não é isso que nós estamos defendendo, né? Nós defendemos que seja negociação nacional, estadual e no local do trabalho, mas tudo articulado, porque quando uma fábrica faz greve, todo o poder sindical estará ajudando ele, a federação, o sindicato, a confederação e a central sindical. E existe espaço para conversar sobre isso? As centrais já foram procuradas para dialogar sobre essas bases de mudança ou ainda não? A questão é a seguinte, eu entendo, Cristiane, que esse debate já estava colocado no governo Dilma, né? O ministro do Trabalho, na época, nos chamou para conversar sobre a Previdência e sobre a legislação do trabalho. Estávamos começando a conversar sobre a Previdência, mas aí teve o debate no Congresso, onde ela perdeu. Quem ganhou foi o vice-presidente interino, que tocou essa pauta. Agora, eu sinto que está um pouco enrolado ainda as negociações, até por conta do nosso interesse também. Nós queremos todas as centrais juntas, até agora nós temos 4 centrais. Então, com essa decisão política, que é importante para o nosso país, entre a Dilma e o vice-interino, é importante que, logo depois, as 6 centrais já demonstrem a possibilidade de fazer debate e, mais do que isso, fazer mobilização também. Sim, sim. E amanhã, justamente, é uma grande mobilização que a gente vai ter nacionalmente. Eu queria que você falasse como está a organização para essa retomada também das ruas, agora, depois de todo esse processo político que a gente teve. Eu acho que é importante demonstrar o seguinte: primeiro, que nós tivemos a capacidade de manter a nossa unidade. Já fizemos uma manifestação unitária sobre juros e na terça-feira, dia 16, estaremos juntos também em todas as capitais do país, em frente às federações das indústrias, para exigir mais emprego e a defesa dos direitos, a não tirada de direitos. Por que em frente às federações das indústrias? Porque foi o empresário que disse que quer retirar direitos e quer aumentar a jornada de trabalho. Claro que, além disso, estaremos também debatendo a questão dos juros, né? Redução da taxa de juros, investimento na infraestrutura para poder gerar empregos. É um trabalho unitário de todas as centrais sindicais que, com certeza, fortalece os trabalhadores na negociação com o governo. Não é? A negociação pressupõe ter também capacidade de mobilização. Quanto mais mobilização, mais força na negociação. Legal, legal. A gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Eu te convido a conferir com a gente mais uma parte desse papo com o Juruna. Vamos lá? Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, aqui no estúdio hoje o Juruna, que é secretário-geral da Força Sindical. E a gente vai te convidar, e convidar também o Juruna, a conferir uma declaração que o presidente da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, mandou aqui para nós, também como uma forma de mostrar para vocês que estão aí em casa a importância de a gente participar amanhã do Dia Nacional de Mobilizações contra a Retirada de Direitos. Vamos lá? O dia 16 de agosto de 2016 é o ato mais importante dos últimos anos que os trabalhadores vão fazer. A unidade das centrais sindicais na defesa do direito dos trabalhadores. Esse ato vai ser nacional, vão ser feitos nas principais capitais desse país, em frente à Federação das Indústrias ou à Federação do Comércio. Esse ato é contra a perda de direitos, contra os ataques que nós estamos sofrendo em nossos direitos. Vocês têm visto o presidente da CNI falando em até jornada de trabalho de 80 horas. Vocês têm ouvido falar, e muito falar do governo atual, de mexer numa reforma da Previdência que aumenta, né, a idade mínima para se aposentar. Vocês estão ouvindo falar na flexibilização dos direitos. Estamos ouvindo falar também na modernização das relações capital e trabalho. Só que pelo andar da carruagem, nós estamos vendo que isso é um golpe contra os trabalhadores. Está sendo montado o maior ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que esse país já teve. Por isso,
dia 16 de agosto, é um ato super importante. As centrais sindicais unidas, uma pauta unificada na defesa do direito dos trabalhadores. Por isso, considero essa data, esse evento, o mais importante dos últimos anos. Colocamos as centrais dentro, tirando as suas divergências, numa pauta comum, que é esse enfrentamento nesse momento. Não vai ser esse único ato. Lógico que após esse teremos outros. E nós também estamos querendo unificar, nesse segundo semestre, as campanhas salariais das categorias que já estão em negociação, para que nós possamos fortalecer, independente de central ou sindical. Nós queremos unificar as campanhas para nós podermos juntos, conquistar e melhorar as nossas condições das nossas categorias. Se a nível nacional o empresariado quer mexer na CLT, quer diminuir o direito dos trabalhadores, vocês imaginem o que eles vão querer fazer na convenção coletiva. A convenção coletiva avança os direitos que tem na CLT, melhore muito a aplicabilidade dos artigos da CLT. Então as nossas convenções coletivas também vão estar em xeque. Por isso, a unidade dos trabalhadores nesse momento, nas suas campanhas salariais, são muito importantes. Viva a unidade dos trabalhadores, viva a unidade das centrais sindicais. E o Miguel fala, Joruna, numa questão que assustou muitos trabalhadores, que foi essa defesa do aumento da jornada de trabalho, principalmente com a alegação de gerar empregos. Para o movimento sindical, para a força, qual que é a saída para gerar emprego? Quais são as nossas propostas para frear esse desemprego tão grande que a gente está sofrendo? Eu acho que a primeira questão seriam os investimentos na infraestrutura do nosso país. Nosso país ainda tem muito o que fazer em saneamento básico, em casas populares, em melhorar a questão do saneamento básico. Então, todas essas questões seriam importantes para o governo investir nessas áreas que, com certeza, geram empregos. Colocamos também a questão dos juros. Os juros estão muito altos, com isso prejudica o quê? Prejudica o consumo, porque ninguém vai comprar, não vai ter crédito, prejudica a produção, porque o empresariado acha melhor deixar o dinheiro no sistema financeiro do que investir na produção, fica rendendo só no sistema financeiro. Então, além disso, quer dizer, criar condições de melhorar a qualidade da produção, investindo na qualificação profissional. Então, tem várias questões que eu creio que seja importante para a gente repensar a maneira que está sendo levado o nosso país. Não pensar só na questão do controle de custo, controle de gasto. Muitas vezes o custo ou o gasto que o governo fala são investimentos que, com certeza, geram emprego. São essas questões que temos levado essas bandeiras para o governo e que estarão na pauta do dia 16 também. Legal, legal. E assim, até um contraponto deles em relação à nossa reivindicação histórica, que é a redução da jornada de trabalho, que pelo estudo do Diese pode gerar empregos e é necessária, né? Sim, porque o que nós temos? Nos anos 80 foi introduzido várias máquinas, vários novos equipamentos que robótica, que retiram, digamos assim, o emprego das pessoas, né? Retirando o emprego das pessoas, é importante que também o trabalhador ganhe com isso, diminua a sua jornada. Para quê? Para ele ter mais lazer, para ele ter mais condições de estar com a família, mais do que isso, para ele ter condições de se qualificar mais. Quer dizer, o tempo livre é um tempo utilizado também para o trabalhador ter mais condições, inclusive de dar mais produtividade para o nosso país. Então, com isso, a redução da jornada no nosso país é urgente. Não é que o pessoal não quer trabalhar mais. Se você pegar outros países, a jornada é 35, 38, 40, não é? Isso já é oficializado há muito tempo. Então, é uma batalha que nós deveremos fazer e, com isso, com a redução da jornada, nós temos a certeza de que mais pessoas poderão estar trabalhando. E, ao mesmo tempo, outra ideia ganha força, que é a questão do negociado sobre o legislado. Conta um pouco para a gente, qual que é a sua avaliação? É melhor que a gente... Porque a gente retoma a primeira pergunta lá no início do programa. É melhor você ter o poder de barganha com o patrão diretamente ou não? Então, é uma coisa assim, até difícil para a gente explicar, porque da maneira que está colocada, parece que é uma coisa ou outra. Não é verdade, né? Mesmo com a CLT, o que nós temos? Nós temos as convenções coletivas nas duas databases. No caso nosso, metalúrgico,
é em novembro e em setembro, né? No caso dos comerciários, setembro e dezembro, novembro também um pouquinho. Então, além da legislação, nós temos as negociações com o patronato. O que está se pensando aqui no Brasil nesse momento? Será melhor acabar com a CLT e manter só a negociação coletiva? Esse é um debate que deve ser feito, sim, na minha opinião, né? Os outros países não têm CLT e os sindicatos negociam com força. Por quê? Porque, primeiro, eles têm organização no local do trabalho. Tem a seção de ferramentaria, de almoxarifado e assim por diante, e tem a seção sindical. Primeiro, delegados eleitos, representantes dos trabalhadores. Segundo, tem o direito de greve, tem o direito de mobilização, sindicatos fortes, financiamento. Os trabalhadores lá financiam o seu sindicato. É o que está também na pauta no Congresso Nacional. Fortalecer os sindicatos também através do financiamento. Por quê? Que o sindicato tem que ter arrecadação. Primeiro, porque para investir, ter o bom advogado, o bom economista, o carro de som, a mobilização para ir nas assembleias, investimento para as pessoas ir distribuir material nos locais de trabalho, manter os delegados sindicais. Então, é fundamental fortalecer o sindicato com equipamento, com gente qualificada que comande o sindicato e com financiamento para manter a infraestrutura das campanhas salariais. Eu creio que o debate do negociado sobre o legislado vai nessa ótica, não na ótica de tirar os direitos, mas na ótica de fortalecer cada vez mais a relação entre os trabalhadores e a empresa. Mas isso não quer dizer negociação por empresa, tem que ser negociação nacional. Pensando no todo. Né? Pensando no todo, metalúrgico a nível nacional, condições de trabalho a nível nacional. Salários, podemos debater no estado de São Paulo, no estado do Ceará e assim por diante. Quer dizer, e depois, cada empresa, entendeu? Então, uma coisa articulada como é na Itália, como é na Espanha, como é na França, como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Nós topamos esse debate, mas desde que seja aprimorado a organização sindical no nosso país. Nossa, e a gente já chegou no final do segundo bloco, Juruna, então a gente vai aprofundar mais um pouquinho no próximo bloco, porque a articulação da luta de amanhã ela é muito importante por tudo isso que você está colocando aqui para a gente. Então, fica com a gente que no próximo bloco a gente dá um encerramento para esse papo que está muito interessante. Olá, estamos de volta com o VT Entrevista e hoje conversando com o Juruna a respeito do dia de mobilização que nós vamos ter amanhã contra a retirada de direitos e pela retomada da geração de emprego no nosso país, que é tão fundamental para a gente continuar na rota do crescimento e do desenvolvimento. E pensando nessa questão de desenvolvimento, outro assunto que a gente também tem na pauta é a questão da regulamentação das terceirizações. A gente já avançou no debate, mas parece que há uma intenção também de voltar esse debate, inclusive para discutir a terceirização nas atividades fins, que é, por exemplo, a linha de produção, né, de uma metalúrgica. Qual que é a posição das centrais a respeito, da força sindical especialmente a respeito disso? Nós temos debatido o seguinte, não basta falar assim, não à terceirização, porque ela já existe no nosso país, como existe nos outros países. No Brasil, nós temos 12 milhões de trabalhadores que já estão terceirizados. E nessa terceirização, nós também temos as organizações deles, por exemplo, pessoal da área de vigilância, pessoal da área de limpeza e conservação, pessoal da área de alimentação, né, da alimentação dentro da fábrica. Então é importante que isso aí já está regulamentado, mas o que falta é uma legislação que possa garantir ao trabalhador e à empresa certas garantias. Por exemplo, se um trabalhador é terceirizado e a empresa terceirizada não paga, ele pode recorrer a quem contratou a empresa, compreende? Então isso tem que estar regulamentado no Congresso, e isso já está debatido no Congresso. O grande impasse é se nós vamos permitir terceirizar a atividade fim, como você falou, numa indústria metalúrgica, a linha de produção, no setor bancário, o pessoal do caixa, o pessoal do banco, e assim por diante. Então, esse impasse está agora no Senado Federal. Então, é importante que nós estejamos discutindo como vamos fazer no dia 16 e também os sindicatos estarem mobilizados, porque essa lei vai ser votada no Congresso Nacional, né? Passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Então, é importante garantir que nós tenhamos unidade de ação,
tenhamos pressão sobre o governo para que os trabalhadores não sejam prejudicados. Não somos contra a terceirização, nós queremos regulamentá-la, né? Porque várias pessoas já trabalham assim, milhões, e não tem regulamentação. E, por outro lado, não aceitamos a flexibilização do trabalho nas atividades fins, como você falou. E antes de terminar, eu quero te contar que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região fechou uma parceria para você estudar no intensivão do cursinho da Poli. Essa é uma oportunidade oferecida para os sócios e seus dependentes, que tem tudo para ficar, para você se preparar, para você entrar nas melhores faculdades. Entra lá no nosso site, dá uma olhada nas condições, já faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Agora, Juruna, um outro assunto também, esse ano pipocou demais os assuntos em relação às nossas pautas, aos nossos direitos. As centrais estão participando, algumas das centrais, da discussão sobre reforma da Previdência, colocaram quais são as nossas bases que interessam para a gente. Queria que rapidamente você contasse para quem está nos assistindo qual que é o interesse das centrais nessa discussão. Isso. Nós temos um problema no nosso país que a maioria dos trabalhadores começaram com 16 anos, 14 anos, ou registrado a partir dos 16. Então, a tendência, se uma pessoa ficar trabalhando direto, 35 anos, 16 mais 35, não dá nem 50, quase 50 e poucos anos, né? Isso, ele tem direito à aposentadoria. Então é importante nós casarmos duas coisas, eu creio, na negociação: a idade e o tempo de contribuição. O que o governo está querendo é regulamentar para 65 anos. Então isso é um prejuízo para os trabalhadores, porque começaram cedo. O que nós propusemos? Vamos primeiro levantar o que nós podemos cobrar mais da Previdência, né? Primeiro. Segundo, mais a Previdência, sim. Por exemplo, o agronegócio não paga, filantropia não paga, igreja não paga, futebol não paga, não é isso? Temos diferenças entre Previdência do trabalhador privado com o setor público, com o setor militar, com os juízes do trabalho. Então, essas coisas tem que... Vamos pensar numa Previdência igual para todo mundo? Então, esse debate tem que estar colocado. Agora, todas essas questões que estão colocadas hoje nos jornais, elas vão ser negociadas com as centrais sindicais. Os sindicatos têm que envolver os trabalhadores. Então, é importante que os trabalhadores também participem do sindicato, até para dar força ao sindicato na negociação, e isso vai para o Congresso Nacional. Então, com certeza, nós estaremos mobilizados aí. Fazer marcha, fazer o ato do dia 16 forte em todas as capitais, para poder pressionar nas negociações. Senão, com certeza, nós perderemos direitos. Agora, é importante, o governo a favor, o governo contra, isso é o de menos. O que interessa são os interesses que estão do empresariado, dos trabalhadores, para poder garantir que o Congresso Nacional possa fazer uma negociação que não prejudique os trabalhadores em benefício de outros, mas sim fazer uma proposta que possa consolidar a todos os brasileiros condições de ter uma boa previdência no futuro. Com certeza, com essa ideia e com essa posição de posicionamento, de ir para a luta, de mostrar qual que é o nosso posicionamento de defesa dos nossos direitos, e a gente quer avançar nesses direitos. Com certeza. E que a gente vai para a rua amanhã, nessa terça-feira. A gente vai estar. A nossa concentração começa às 10 horas, em frente à Fiesp. A gente te convida para participar dessa mobilização e de muitas outras que nós vamos fazer, tanto na rua e também nas redes sociais. Juruna, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Com certeza a gente vai voltar a se falar aqui no programa. E contamos com vocês amanhã, em frente à Fiesp. Obrigado.